rubro-negro para o Flamengo, porque hoje Felipe Luiz completa 1 ano no comando do Flamengo, hein, gente? 1 ano, olha quanta coisa aconteceu, parece que tem muito mais, não é verdade? Para mim, pelo menos, parece, mas completou 1 ano e já está conversando para uma renovação de contrato, não é isso, Brás? Porque ele tem um contrato curto, né, que vai só até o fim do ano. Como é que estão essas conversas aí que já estão em andamento para que o Felipe renove o contrato? Teve a proposta, né, da Turquia, do Fenerbahçe, que ele recusou, então agora todo mundo aí tentando se ajeitar para a permanência do Felipe. Então, eu voltei há pouco tempo lá do Ninho do Urubu, onde inclusive houve uma homenagem ao Felipe Luiz por essa marca de 1 ano no comando da equipe profissional, ele que já tinha comandado antes o Sub-17 e o Sub-20, né? 1 ano de profissional. E aí foi entregue essa placa que vocês estão vendo aí, 365 dias, essa foto, ele pequenininho com o avô dele, o seu Ivo, que foi quem fez ele se tornar flamenguista, né? O Felipe Luiz é flamenguista desde pequenininho, embora tenha nascido em Santa Catarina, sempre cultivou amor pelo Flamengo desde pequeno e realizou o sonho de ser jogador e campeão pelo Flamengo e agora treinador e já campeão também pelo Flamengo. E aí nessa entrega, né, nessa entrega dessa placa, nessa homenagem, rolaram umas indiretinhas ali. Quem entregou a placa foi o Boto, né? E o Boto deu aquele discurso antes da entrega da placa e tudo mais. Ele falou, entregando a placa pelos 12 meses, sendo 9 comigo. Ele até brincou, se foram 9 meses comigo, dava para fazer um filho. O Boto soltou essa. E aí depois ele falou assim, espero entregar no que vem uma placa de 24 meses, ou seja, de um segundo ano no comando do Flamengo. Felipe Luiz recebe a placa, agradece, faz um breve discurso e depois fala assim, eu espero ficar muito mais tempo no Flamengo. Então, assim, direitinho de lá, direitinho daqui, não deve ser, não está muito difícil para essa renovação sair, como eu já trouxe aqui outras vezes, é uma questão de acertar o tempo do contrato, uma valorização salarial que com certeza vai acontecer. Felipe Luiz já deslocou o empresário português Jorge Mendes para tratar desse assunto com o Boto tem conversado com o treinador. É mais uma questão de encaixar. Para quem não lembra, há umas 3 semanas atrás, o Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe, né, que seria a porta de entrada dele como treinador na Europa. Então, assim, tudo indica que Felipe Luiz deve permanecer no Flamengo, né? Vamos ver, é só se acontecesse uma final do ano aí muito trágico para o Flamengo, né? Em Campeonato Brasileiro e Libertadores, a diretoria poderia mudar o pensamento, mas hoje a grande tendência é o Felipe Luiz permanecer pelo menos até o final de 2026 no Flamengo. Porque 1 ano parece pouco tempo, mas para o futebol brasileiro é coisa demais, né? Técnico que dura 1 ano no cargo já é um técnico longevo. Tô olhando para o PVC tá cheio de anotação no papelzinho dele ali, mas só para eu criar uma expectativa. Olha lá o papelzinho dele. Olha a imprensa paulista fazendo conta do Flamengo, olha só. Ai, PVC, você pegou pilha, PVC. O cara de... A paulista é anti-Flamengo, só para vocês entenderem. Ele deve soltar algumas diante aí. Anti-Flamengo. Desculpa, eu sou brasileiro e do mundo. Eu brasileiro de passaporte português. Enquanto você vai brasileiro lendo... de estatura mediana. Deixa eu só ouvir o Mussete antes, Sim, PVC. Pode ser? Claro. Ele já tá um tempinho ali me olhando, querendo falar. Ô, Mussete, Felipe Luiz, né? E que eu falei, né? Parece pouco tempo, mas o futebol brasileiro é bastante, porque hoje já é um período longevo aí para um técnico diante da roda aí, que como gira no futebol brasileiro. Mas em 1 ano, ele já tem 3 títulos, né? Um campeão carioca, da Supercopa e da Copa do Brasil. Começa ali no Sub-17, na base do Flamengo, mas logo já vai para o profissional, uma aposta da diretoria depois da saída do Tite, e já mostra o seu trabalho, né? Claro, tiveram algumas frustrações aí pelo caminho, caiu na Copa do Brasil, é verdade, mas mostra, assim, um futuro extremamente promissor. Então, para o Flamengo, pelo menos na minha visão, seria fundamental permanecer com o Felipe Luiz nesse momento. Não tenho dúvidas, Lu. Felipe Luiz é muito bom e ele supera questões dificílimas, né? Substituir o Tite, que beleza, não dá fazendo um grande trabalho, mas é o Tite, um dos maiores técnicos da história recente do futebol brasileiro. Ele espanta uma sombra do Jorge Jesus, que parecia que ia pairar no Flamengo até que o Jorge Jesus voltasse. Tem a crise do Pedro, que ele se posiciona de forma corajosa, e a gente pode argumentar se foi bem ou se não,
Mas, de qualquer forma, é uma atitude de quem parece que tem 30 anos de carreira, com costas largas, e ele começando um trabalho, e aí tirando todas essas questões, é um trabalho tático muito bom, moderno, um cara estudioso, que fala bem, que utiliza jogadores no momento correto. Eu gosto demais do trabalho do Felipe Luiz, ele para mim é o futuro, não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro, e pensando nesse momento, o Flamengo tem que renovar, tem que valorizar e tem que se esforçar muito para que ele fique por muitos anos no clube. O imprensa do eixo. Imprensa do eixo. Aí você vê, pegue os 3 primeiros times do futebol do Campeonato Brasileiro. Quem são os primeiros 3? Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro e Palmeiras. É, aí, quem são os técnicos desses times? Flamengo, Felipe Luiz, beleza. Mas os dois de baixo, quem são os técnicos? São estrangeiros. O futebol brasileiro está precisando de técnicos igual o Felipe Luiz. Para você ter uma ideia, Renato Gaúcho estava no Fluminense, não aguentou a pressão e pediu demissão. Felipe Luiz, ele está indo de contra todas as expectativas dos técnicos brasileiros, porque ultimamente quem tem tido a hegemonia no futebol brasileiro são os técnicos estrangeiros. Quem foi campeão do brasileiro ano passado? Técnico estrangeiro. Quem foi campeão da Libertadores do ano passado? Técnico estrangeiro. Quem foi campeão com. Quem tem sido campeão com o Palmeiras? Técnico estrangeiro. Quem tem sido. Todo mundo só fala em quem do Flamengo de técnico estrangeiro. A gente precisava de um técnico igual o Felipe Luiz para poder modificar essa situação do futebol brasileiro em termos de técnicos. Olha só, vou ler pra você aqui, ó, porque ele é do eixo, não é? Você é do Rio, é do eixo, não é? É do eixo. Eu tenho lugar de fala para falar que a imprensa do eixo existe. Então, existe. Claro que existe, tá? tudo bem, mas eu sou do mundo. Mas eu sou do mundo. Escrevo pro Record, em Lisboa, por exemplo. Olha só, Felipe Luiz completa 1 ano de Flamengo, tá? Que não é ano solar, janeiro a dezembro. Como a gente falou ontem, a última vez que o Flamengo teve um técnico que entrou no primeiro jogo de janeiro e saiu no final de dezembro foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. Mais incrível, Vanderlei Luxemburgo em 2011 é o único técnico do Flamengo no século XXI que começou o primeiro jogo de janeiro e terminou o último jogo de dezembro. Único. Felipe Luiz pode ser o segundo. Caramba. Se ele chegar até o último jogo, como provavelmente chegará. Mas 1 ano no cargo, que o Felipe Luiz completa hoje. Aliás, ele completará 1 ano no banco na quinta-feira. Porque ele estreou contra o Corinthians no dia 2 de outubro. 2 de outubro contra o Cruzeiro, ele vai completar 1 ano sentado no banco de reservas do Flamengo. Aí não é hoje, é quinta-feira. 1 ano no cargo, na situação do Felipe Luiz hoje. No século XXI. Felipe Luiz, 24, 25. Jorge Jesus, 2019, 2020. Zé Ricardo, 2016, 17. E Zagallo, 2000, 2001. 4 pessoas conseguiram isso que ele conseguiu hoje. Caramba. Agora, 1 ano, de janeiro a dezembro. 2011, Vanderlei Luxemburgo. 96, Joel Santana. 92, Carlinhos. 86, Sebastião Lazzaroni. 82, Paulo César Carpegiani. 79 e 80, Cláudio Coutinho. 72 e 73, Zagallo. E aqui nós voltamos 52 anos no tempo. Em 52 anos no tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele pode ser o 8º. Em 52 anos. Nossa, impressionante. Em 52 anos. Mas no século XXI, só Felipe Luiz completará em dezembro o que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu em 2011. Diz muito sobre a gente, né? Sobre o nosso futebol. Diz sobre o que esses números? Sobre o Flamengo, eu acho. Sobre o Porque, Flamengo. por exemplo, se você pegar as temporadas do Palmeiras, que hoje é uma referência em relação a isso,
O Abel é um caso à parte, ok. 2021, 22, 23, 24, 4 anos. Aí você volta para trás, você tem Gilson Kleina, 5. Aí você volta para trás, você tem Vanderlei Luxemburgo em 2008, 6. Aí você volta para trás, 2000 você tem Caio Júnior, 7. Caio Júnior ficou um ano inteiro no Palmeiras. Então, se você pensar nos últimos 18 anos, o Palmeiras tem 7. O Flamengo tem 1. Uma instabilidade do clube. E nos últimos anos, desde o Jorge Jesus, nem o Jorge Jesus ficou, né? Não, ele não ficou de janeiro a dezembro. Porque ele chega depois, né? Depois do início. Ele chegou em junho e saiu em julho. Saiu em julho, então. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Georgian de Arrascaeta, porque a informação que foi publicada primeiramente pelo Bruno Lemos, dando os créditos aqui, quem trouxe a notícia, é que a seleção uruguaia, que vai jogar na Ásia também agora, no mês de outubro, deve não convocar jogadores que são sempre convocados. O Uruguai vai ter um amistoso agora, 2 amistosos, na verdade, na Ásia, nesse mês de outubro. E há toda uma preocupação no Flamengo com essa convocação. Por exemplo, amanhã o técnico Carlo Ancelotti vai convocar aqui no Brasil. Por quê? O Flamengo joga contra o Botafogo, assim que terminar a data FIFA. A data FIFA acaba no dia 14, dia 15 tem Flamengo e Botafogo no Engenhão. Então por que o Flamengo está preocupado? Porque se perder, por exemplo, os uruguaios, se perder o Carrascal para a seleção colombiana, o Plata para o Equador e perder mais algum jogador para a seleção brasileira, vai enfrentar o Botafogo muito desfalcado, já que a data FIFA termina no dia 14 de outubro e o jogo já é no dia 15, 7 horas da noite, lá no Engenhão. Então é muito preocupante por parte do Flamengo. Mas a informação trazida pelo Bruno Lemos é que o técnico Marcelo Louco Bielsa, ele deve convocar jogadores, deve conservar, né, a convocação dos principais jogadores para os amistosos da data FIFA de outubro. Tomara que ele não convoque, tomara que ele tente experimentar novos jogadores. E eu vou falar uma coisa, que dê preferência também a jogadores que jogam, por exemplo, na Europa, porque é mais perto lá da Ásia. Tirar o jogador do Brasil para mandar para lá 24 horas de viagem, depois mais 24 horas para voltar, vai deixar os caras muito cansados. E o Uruguai é só um amistoso, né? Para o Uruguai. Não é um jogo importante de eliminatórias ou de qualquer outra competição. Tomara que ele tenha aí bom senso e não convoque não só o Arrascaeta, mas também o Varela, o Vinha, o próprio Nico de la Cruz, nenhum jogador que está no Flamengo hoje, para que a gente não perca esse jogador para o jogo contra o Botafogo no dia 15. Há um sinal de alerta ligado aí no Flamengo para saber quantos jogadores serão convocados agora nessa data FIFA. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre 40 milhões de reais depositados na conta do Mengão, a informação que saiu no jornal O Globo. Anselmo colocou, né? Cara, o que acontece é o seguinte, a FIFA pagou hoje a premiação do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Caramba, o negócio foi lá em julho e a FIFA só pagou hoje. Com isso, o Flamengo e o Botafogo receberam, né, 7 milhões e meio de dólares, ou seja, 40 milhões de reais, 40 milhões e 500 mil reais. O Palmeiras recebeu 20 milhões de dólares e o Fluminense foi quem chegou mais longe, recebeu 41 milhões de dólares. Ou seja, o Flamengo ganhando aí, né, esses 40 milhões de reais por ter garantido a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente acabou perdendo ali o jogo ali pro Bayern de Munique, um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. O Flamengo acabou sendo eliminado e aí faturou 40 milhões de reais. 40 milhões e 500 mil reais, ainda tem aquela questão do imposto que tem que se pagar lá nos Estados Unidos, mas o Flamengo colocando aí uma grana para dentro. O que eu falo sempre, cara, dinheiro é sempre bom. Quanto mais você tem, mais você quer ter, claro que de forma honesta, de forma justa, sem passar ninguém para trás, sem dar calote, sem dar golpe em ninguém. É muito bom você ter dinheiro. Bom, galera, é isso aí. Essas são as notícias do Flamengo de hoje.
O técnico Felipe Luiz completando um ano na direção do Flamengo, né? Como técnico. E esperamos que ele fique por muito tempo, porque ultimamente a gente tava vindo sofrendo com alguns técnicos, viu? Mas Felipe Luiz tem feito um bom trabalho, muito criticado por alguns, que eu não concordo, porque o que a gente já passou com o Jorge Sampaoli, com o Tite, com. Eu esqueci o nome do que era auxiliar eu esqueci o nome do técnico lá. Depois eu lembro e trago para vocês aqui. Domenech. Domenech. Eu acho que é Domenech. Deus é mais misericórdia, viu? Depois da gente passar com raiva com tantos técnicos ruins e o técnico Felipe Luiz tem feito um bom trabalho da forma que ele tem feito e alguns torcedores ainda ficam criticando o Felipe Luiz. Eu não acredito, não. Nenhum time vai jogar 100% sempre, não, gente. Nenhum time joga 100% sempre. Sempre vai ter um jogo ou outro que vai ter aquela dificuldade, não vai jogar bem, a bola não vai entrar, vai perder os jogos. Porém, ele tem feito para mim um bom trabalho na direção do Flamengo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Vou deixar os créditos aí para o All Sport e o Flazoeiro. Um abraço e até a próxima. Peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo e segue o nosso canal aí para fortalecer, tá bom?